Opção que eu quero apenas indicar aqui no vídeo de hoje não é nenhuma proposta oficial, nenhum interesse formal, nada disso, apenas uma indicação aqui no vídeo que é de um outro jogador, assim como o Ailon, que atualmente está no Novo Horizontino, esse de fato com interesse do Paysandu, outro ex-Novo Horizontino que na minha avaliação pode ser um nome interessante na temporada de 2024, é o ponta esquerda, ponta direita, Lucas Tocantins, atualmente com 29 anos de idade, aquele mesmo, ex-Remo, onde teve uma boa passagem na Série B do Brasileirão na temporada de 2021. Sobre a sua carreira, o Lucas Tocantins, que nessa atual temporada começa muito bem no elenco do Água Santa, o Água Santa que chegou até a final, do Campeonato Paulista, realizou 9 jogos e marcou 2 gols, teve sim uma boa aparição. Na Série B do Campeonato Brasileiro, houve várias especulações, inclusive o interesse do próprio Goiás em contar com a sua contratação, acabou que foi para a Série B do Campeonato Brasileiro no elenco do ABC. 8 jogos, não conseguiu engatar uma grande sequência, teve alguns problemas de lesões e também a parte física do jogador, a parte moral mesmo do ABC, que não conseguiu engatar nessa Série B do Campeonato Brasileiro, acabou deixando o Rio Grande do Norte e fechou com o São Bernardo na disputa da Série C do Brasileirão. Já na reta final, ele realizou 7 partidas e marcou 1 gol em 2023. Então, no São Bernardo, mesmo não conseguindo acesso, foi um nome importante, mais titular do que reserva, marcou um gol diante do Operário Ferroviário já no quadrangular final. Então foi um nome mais titular do que reserva. Segundo o site Transfermarkt, o Lucas Tocantins tem contrato somente até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Então, dependendo da sua atuação, eu ficaria atento. O elenco do Paysandu, a gente sabe que as principais contratações, algumas vão chegar no começo da temporada, outras quando cai a verba do direito de transmissão, já no início do Campeonato Brasileiro. Porque não, o Lucas Tocantins fazendo uma boa disputa da Copa do Campeonato Paulista, ele pode ser uma opção bem interessante na disputa da Série B. É outro jogador que conhece muito bem a competição, disputou a Série B tanto em 2022 pelo Novo Horizontino, chegou na reta final, 1 gol marcado em 14 jogos. 2021 a sua melhor temporada, vestindo a camisa do Remo na temporada completa, 39 partidas, 6 gols e 1 assistência. Chapecoense 2020 foi campeão, igual o Ailon, o mesmo outro jogador que está na mira do Paysandu para o ano que vem. O Lucas Tocantins pela Chape com 15 jogos e 1 gol. 2019 no Coritiba também, 5 partidas na Série B. Ele que é revelado nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto. Já jogou também no Cascavel, no Atlético Paranaense, Maringá, Rio Claro, no interior paulista. E se destacando tanto pelo Rio Claro quanto também pelo Cascavel no Campeonato Paranaense de 2019. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que é que você pensa a respeito do Lucas Tocantins? Pode ser uma opção interessante também para o elenco do ano que vem, depois da disputa do campeonato hoje, para falar sobre a grande reformulação no Fortaleza, que passou, assim como o Paysandu, longas temporadas na Série C do Campeonato Brasileiro, e o torcedor que já estava sem muita esperança, sem muita expectativa com o futuro, viu as coisas basicamente mudarem da noite para o dia, mas que não foi muito bem assim, Se você pegar que o Fortaleza passou 8 anos na Série C do Campeonato Brasileiro, você coloca aí mais 6 anos para frente, uma conquista de Série B, 5 para 6 participações já na Série A do ano que vem, O Fortaleza já muito bem garantido, muito bem encaminhado para jogar mais uma vez a primeira divisão sem grandes sustos em 2024, ótimas participações na Copa do Brasil, também na Copa Libertadores e a final da Sul-Americana, classificando nas últimas semanas, diante o Corinthians, vai enfrentar agora a LDU do Equador no Uruguai. Então, uma reformulação muito grande. O que deu certo no Fortaleza que pode ser aplicado para a realidade do Paysandu, que também ficou longos anos na Série C, ainda bem em 2023 isso acabando, mas foram 5 temporadas seguidas, de 2019 até agora em 2023, e com um cenário semelhante do Fortaleza, sempre batendo na trave, vendo até mesmo o rival conseguir alguns feitos interessantes durante esse período e ficando para trás, pelo menos na ideia do torcedor, aquela angústia de não sair da terceira. O Paysandu agora tem a chance de ouro de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro novamente na temporada de 2024. E o que eu coloco sobre o que deu certo para o Fortaleza, que na minha opinião pode ser aplicado.
colocado dentro da realidade do Paysandu, que são clubes semelhantes, que estão fora do principal eixo do país, pelo menos do que trata a grande mídia, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ou Rio Grande do Sul, e que até mesmo em número de participações na Série A são bem semelhantes. O Fortaleza, nessa edição de 2023, está chegando na sua 25ª participação na primeira divisão. Fortaleza tem 25 e o Paysandu tem 27, o que mostra também o tanto de tempo, né, que o Paysandu não joga a Série A. Ainda assim, hoje ficando à frente de equipes como o Fortaleza e o próprio Ceará, um pouco menos do que o Vitória, o Guarani, Náutico, Coritiba, Sport, Goiás e tudo mais, mas que mostra também essa tradição do Paysandu em temporadas anteriores, infelizmente desde 2005, né, sem jogar a primeira divisão. Isso pode acontecer. O principal trunfo que eu coloco no Fortaleza é a gestão de longo prazo. O presidente Marcelo Paz, que, se eu não estiver enganado, chegou em 2017 e já tinha uma boa base. O Fortaleza fazia aquelas gestões, né, da forma que a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro, o que eu acho muito errado. O cara chega até com boas ideias, faz 3, 4 boas temporadas, deixa o cargo, assume o outro com novas ideias, novas filosofias. Pode dar certo, pode evoluir, tudo bem, mas o normal é que isso comece a dar errado. Fazer maiores dívidas, mudar a filosofia do clube e andar novamente para trás. O Fortaleza não, desde a chegada do Marcelo Paz, um pensamento contínuo, um cara que pensa o futebol do Fortaleza 24 horas por dia, além da profissionalização dos outros departamentos no futebol. Então eu vejo isso como o ponto 1, a largada inicial muito forte do Fortaleza, com essa pessoa dedicada ao futebol, no caso da figura do Marcelo Paz, que além da dedicação é um cara muito inteligente. Outros pontos também, a força do seu sócio torcedor. Nos dados do Globo Esporte da temporada passada, o Fortaleza colocou no bolso aproximadamente R$1.700.000 mensais, somente com a receita dos seus sócios. Se eu não estiver enganado agora, chegando agora na casa de 50 mil sócios torcedores, esse objetivo traçado também para essa temporada de 2023, e quando assumiu Marcelo Paz lá em 2017, apenas 7 mil sócios. E na minha avaliação, a torcida do Paysandu, com uma boa campanha, até mesmo na Série B, não precisa ser só na Série A ou Copa Sul-Americana, algo mais pra frente. Já na Série B do Brasileirão do ano que vem, tem totais condições de pelo menos chegar a uma marca de 25, 30 mil, 40 mil sócios torcedores, e isso crescendo gradativamente e contribuindo com essa receita muito grande para investir 100% ao futebol. Outro ponto também, além do planejamento de longo prazo da diretoria, a manutenção da base, ou seja, aqueles mesmos jogadores. É óbvio, não pode ser todos, né? Um jogador que existe um nível, você atuar na Série C do Brasileirão e a diferença de estar na Série A. Mas o Fortaleza ele conseguiu colocar e manter os seus pilares. Pode não ser grandes craques, mas que tinha a identificação com a torcida, o respeito dentro do elenco, que foram importantes em cada um dos passos, né, do Leão do PC, como por exemplo o goleiro Marcelo Boeck, o lateral esquerdo Bruno Melo, o volante Felipe, o Felipe Ferreira, né, atualmente no Sport Recife. Teve também o Marlon, meio campista, o Wellington Paulista, ficou em algumas temporadas importantes na Série A do Brasileirão. O Oswaldo também foi um nome importante ali rapidamente, aliás, por 3 temporadas, né, se eu não estiver enganado. Então essa constância também dentro do seu elenco. O Tinga, lateral direito, né, já ia me esquecendo dele. O Fortaleza dificilmente ele faz uma grande reformulação de uma temporada para outra. É óbvio que algumas peças você deve trocar com toda certeza, mas manter os pilares, mesmo fazendo um investimento um pouco maior, e jogadores já identificados com o carinho da torcida, acho que eles devem ser mantidos. Além, obviamente, dos trabalhos de longo prazo da diretoria, dos jogadores e dos treinadores, nessas figuras, tanto do Rogério Ceni, quanto também, agora recentemente, né, do argentino Vojvoda, que vem fazendo um trabalho espetacular. Mas eu não coloco só na conta dos treinadores, porque o Rogério Ceni conseguiu, agora o argentino vem conseguindo também, o que mostra que a casa, o Fortaleza, está muito bem organizado. E o Paysandu e qualquer outros clubes, né, do futebol brasileiro pode observar hoje o Fortaleza como Fortaleza e o Atlético Paranaense como modelos, né, a se seguir, como na década de 90, esses clubes modelos, dá para dizer que era o Goiás, o Vitória,
acabaram ficando para trás. Hoje, se a gente pegar aí de 2015 para cá, eu coloco essas duas principais figuras, né? O Atlético Paranaense desde o final da década de 90 e o Fortaleza a partir de 2018 para os clubes fora do eixo é sim um grande exemplo. Tem um canal do Goiás também, acho que já deu para perceber, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então beleza, apesar de ir muito para teoria, na prática a gente pode observar que isso pode acontecer com o Paysandu para 2024, mantendo o atual técnico, o Hélio dos Anjos, a sua base, como por exemplo um bom goleiro, vejo o Matheus Nogueira com condições, o Mário Sérgio no ataque, no meio de campo com Robinho, João Vieira, alguns outros jogadores na zaga, por exemplo, Paulão, até mesmo o retorno de alguns jogadores com maior identificação com a torcida, porque não Nicolas, José Aldo, Patrick Bray, enfim, algumas opções que na minha avaliação o Paysandu pode seguir esse mesmo caminho, de não ficar trocando muitos jogadores, virando a temporada, indo para outra e você faz aquela reformulação, parecendo os clubes do interior, né, que não tem condições de manter um contrato muito longo com os atletas e acabam dispensando, trocando, enfim, quase que a galera toda. Outro aspecto também interessante do Fortaleza nesse ponto de contratação é buscar mercados alternativos. Obviamente, você tem que ter um nível mínimo, né, de inteligência, de até mesmo poder financeiro para grandes contratações, mas o Fortaleza ele vai muito bem no mercado ao buscar as suas peças, como por exemplo o argentino Vojvoda, que ninguém conhecia aqui no futebol brasileiro e vem arrasando nos últimos anos. O zagueiro, o Tite também, ele que eu conhecia bastante porque jogava muito videogame, mas que no Brasil não era conhecido, e é um baita zagueiro. Outros investimentos também na parte ofensiva, olhando jogadores do futebol chileno, argentinos, uruguaios. É óbvio que em primeira instância não é o passo mais simples de acontecer, mas que pensando em evolução de longo prazo, isso pode ajudar bastante. Além, claro, das suas categorias de base, o Fortaleza ainda não tem, digamos assim, aquela força semelhante, mas se a gente pegar que Fortaleza sempre fica entre os 10 primeiros colocados, ele não tem, digamos, a melhor base do futebol brasileiro ainda, mas é investindo bastante em estrutura, algo que o Paysandu também se preocupa e pode ser também um trunfo de longo prazo. E eu colocaria a média de 33 mil torcedores em casa na Série A do Campeonato Brasileiro, o que é extraordinário. Então você pode faturar de várias maneiras, né? Um patrocinador mais forte, uma visibilidade maior da marca, sócio torcedor, bilheteria, marca própria, enfim, direitos de transmissões, que é sempre muito importante você estar jogando, né, a Série A do Brasileirão. Então basicamente eu coloco nesse balaio, dentro dessas questões que o Paysandu pode sim se inspirar nesse retorno, inicialmente à Série B, e por que não já pensar em um acesso seguido. O Fortaleza conseguiu isso de 2017 na Série C, 2018 na Série B e 2019 na Série A. O CSA seguiu exatamente esse mesmo caminho também, junto com o Fortaleza, acabou tendo um destino diferente. Outras equipes que subiram juntos, se não estiver enganado, a Chapecoense também conseguiu isso, o Atlético Goianiense em outro momento, acho que eu estou conseguindo lembrar aqui agora de cabeça foram esses. Então, o Vitória, né, que hoje está na primeira colocação da Série B, pode conseguir isso também. Então, não é impossível ter nessa organização, e para conseguir algo maior, com clubes com menor faturamento, você precisa ser extremamente organizado, como o Fortaleza vencendo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Black Card. Se inscreva no nosso canal de cortes, vou deixar aqui embaixo na descrição e o link da hoje no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!